Olá pessoal, aqui é o professor Bernardo Balsoroto. Nesta aula 2 do sistema endócrino, vamos tratar basicamente de sistema hipotálamo-hipófise. Sobre o hipotálamo e a hipófise. O hipotálamo é uma parte do sistema nervoso que, na verdade, é considerado uma união entre o sistema nervoso e o endócrino. Ele faz uma relação entre as duas coisas. E a hipófise, ela está dividida entre adenohipófise, neurohipófise e parte intermediária. Então, aqui no desenho, pode ver na base do cérebro, temos o hipotálamo, aqui nessa região. Aqui está, na base do hipotálamo, temos a parte relacionada com a parte endócrina. E vejam que existe uma ligação aqui, essa região aqui é da hipófise. Nós temos aqui a hipófise anterior, que no caso é a adenohipófise. Essa parte média aqui é a parte intermediária. E aqui a hipófise posterior, que é a neurohipófise. Elas recebem esse nome, adeno e neurohipófise, em função da sua origem embrionária. Há alguns neurohormônios do hipotálamo que controlam a adenohipófise. Não se preocupem tanto com a lista que está aqui, porque ao longo das próximas aulas de endocrinologia nós vamos falar de algumas delas novamente. Bem, então nós temos aqui a dopamina, inibe a secreção de prolactina e gonadotrofinas. O GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas, ele estimula, como o próprio nome já diz, a liberação das gonadotrofinas. Gonadotrofinas são hormônios que estimulam as gônadas, tanto nos homens como nas mulheres. CRH é o hormônio liberador da corticotrofina. A corticotrofina é um hormônio, depois nós vamos ver, atua na suprarrenal. TRH é o hormônio liberador da tireotrofina, que é um hormônio que age na tireoide. O GHRH é o hormônio liberador do hormônio de crescimento. E o GHIH, ou SRF, é a somatostatina, que inibe a liberação do hormônio de crescimento. E o PRH é o hormônio liberador da prolactina. Aqui nós temos um desenho mostrando de uma maneira mais esquemática a relação existente entre a adenohipófise e o hipotálamo e o hipotálamo e a neurohipófise. Então veja, existe aqui uma artéria, ela se ramifica formando uma série de capilares, e esses capilares também se estendem aqui na adenohipófise. Então, neurônios que secretam neurohormônios são liberados então aqui na corrente sanguínea, e da corrente sanguínea segue diretamente aqui para a adenohipófise. Esse é o sistema porta-hipotálamo-hipofisário. Então leva os hormônios produzidos pelo hipotálamo, que vão regular a adenohipófise diretamente até a adenohipófise. No caso da neurohipófise, a relação é diferente. Temos aqui os corpos celulares de neurônios que produzem alguns hormônios, e vejam que os axônios terminam na neurohipófise. Então, a neurohipófise, ela não produz hormônios. Ela armazena hormônios que são produzidos no hipotálamo, depois faz a liberação aqui na corrente sanguínea. Certo? Então, os hormônios são produzidos nos corpos celulares, no hipotálamo, eles são transportados ao longo do axônio e são liberados aqui na neurohipófise. Então, a liberação é na neurohipófise, mas a produção é no hipotálamo. Esse esquema geral mostra os hormônios produzidos no hipotálamo, os hormônios produzidos na adenohipófise, que nós vamos ver daqui a pouco, e aqui os alvos endócrinos desses hormônios aqui. E alvos neuroendócrinos direto aqui, tecidos, etc. Então, vamos lá. Isso aqui é uma visão geral que depois, ao longo das aulas, vai ser visto aos pouquinhos. Então, aqui nós temos dopamina,
que aqui esse sinalzinho vermelho aqui quer dizer que é inibição. Inibe a liberação da prolactina e o hormônio liberador da prolactina estimula. A prolactina que está mostrando uma ação sobre os seios ou as mamas das mulheres. Né? Depois vamos ver qual é. TRH, hormônio liberador da tireotrofina, age aqui na adeniprofise, estimulando a liberação da tireotrofina. E pode ter uma ação aqui também estimuladora sobre a prolactina. O TSH, que é a tireotrofina, age na tireoide, estimulando a liberação dos hormônios tireoidianos. O hormônio liberador da corticotrofina estimula a liberação da corticotrofina ou hormônio adenocorticotrópico, ACTH, pela adenipófise, que vai agir no córtex da suprarrenal, provocando a liberação de cortisol, um outro hormônio. E esses hormônios então vão agir em vários tecidos. Né? O hormônio liberador do hormônio de crescimento, o hormônio inibidor do hormônio de crescimento. Estimula ou inibe o hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento ele age no fígado, estimulando a liberação de somatomedinas ou fatores de crescimento, que são os que vão provocar o crescimento dos tecidos. O hormônio liberador das gonadotrofinas age sobre as duas gonadotrofinas, que é o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, lá na adenipoáfise. E eles agem, então, nas gônadas, né? Nos homens produzem, então, estimular a produção de androgênios, principalmente testosterona, e nas mulheres, estrogênios, principalmente estradiol e progesterona. E vão agir, então, nas células germinativas. Isso aqui é um esquema importante para entender o funcionamento de hormônios. Aqui está dando um exemplo. Né? Nós temos aqui o hipotálamo, ele produz o hormônio liberador das gonadotrofinas, age na adenipófise, estimula a liberação do LH, o hormônio luteinizante. Ele age numa glândula endócrina, no caso dos testículos, e ocorre a liberação da testosterona pelos testículos, que vai agir num tecido alvo, como por exemplo o músculo. Tá? Então aqui temos todos os sinais positivos mostrando estimulação. Na retroalimentação negativa significa o quê? Um hormônio liberado aqui ao longo dessa cadeia aqui, ele é liberado no sangue, tá? Tanto aqui como aqui são liberados no sangue. E aí o que ele faz? À medida que vai sendo estimulada a sua liberação, seus níveis vão aumentando no sangue. E à medida que os níveis vão aumentando no sangue, eles vão fazendo o quê? Eles vão inibindo na adenipófise, no caso da testosterona inibe a adenipófise, então inibe a liberação do LH, impedindo que a testosterona aumente mais ainda. Ou se não, tem um aumento direto, esse aumento provoca uma ação inibidora diretamente no hipotálamo, impedindo a liberação do hormônio liberador de gonadotrofina, também para não aumentar mais a testosterona. Aqui tem seria uma alça curta, uma inibição direta no hipotálamo através do hormônio luteinizante. Então, qual é o objetivo disso? Com a medida que vai aumentando o hormônio, ele inibe a sua própria estimulação, de modo que para de aumentar os seus níveis no sangue. À medida que esses níveis começam a cair novamente, o hormônio vai sendo consumido, então vai diminuir essa inibição e começa de novo a haver essa estimulação para produzir o hormônio novamente. Então nós temos como uma oscilação. O nível médio ao longo do tempo permanece constante, mas temos uma oscilação em que temos a retroalimentação negativa ou não. Tá? Na retroalimentação positiva, existe, nesse caso, que nós temos o quê? Aqui, ó, o hipotálamo, tá, produzindo o hormônio liberador de gonadotrofina, da adenipófise, e aí temos a ação, por exemplo, no ovário, nas mulheres, que liberam o hormônio estradiol. Durante um pequeno período do ciclo menstrual das mulheres, ou ciclo estral, o estradiol ele tem uma ação positiva sobre a adenipófise. Ou seja, começa a aumentar os níveis de estradiol e o estradiol estimula a adenipófise a liberar mais o hormônio liberador de gonadotrofina, estimulando mais ainda a liberação de estradiol. Então, durante 2 dias, os níveis de estradiol vão aumentando cada vez mais em função dessa retroalimentação positiva.
Então, ao invés de inibir, vai haver uma estimulação adicional. Aqui nós temos novamente a representação da relação hipotálamo-neurohipófise. Aqui o hormônio, o neurohormônio, é feito no corpo celular do neurônio, segue através do axônio e ele então aqui é liberado na neurohipófise. Então as vesículas contendo o neurohormônio são armazenadas aqui na neurohipófise. E daqui então são liberadas para o sangue. Neurohormônios de hipotálamo que estão armazenados na neurohipófise. Temos aqui então a arginina, vasopressina ou hormônio antidiurético, também abreviado como ADH, essa é a abreviação em inglês. O que esse hormônio antidiurético faz? Diurese quer dizer eliminação de líquido pela urina. Antidiuréticos quer dizer que a pessoa vai produzir menos urina. Então vocês vão ver depois na parte de produção de urina, nos túbulos renais, que a concentração da urina e a quantidade de urina produzida, ela vai depender da quantidade de água que é reabsorvida nos túbulos renais. Então, a permeabilidade à água nos túbulos renais, ela é variável. Quando o hormônio antidiurético é liberado, ele vai fazer o quê? Ele vai inserir a aquaporina 2 na membrana apical da célula do tubo coletor, que é lá no final dos túbulos renais. A aquaporinas, como nós vimos, como devemos ter visto na primeira aula, é um canal de água. Então, a aquaporina 2 é um tipo de canal de água, sem inserida no tubo coletor. Então, elas estão armazenadas em vesículas citoplasmáticas, mas sem ADH, parte da membrana apical sofre endocitose e as aquaporinas 2 voltam para o interior celular. Na presença do hormônio diurético, ocorre então a liberação das aquaporinas, elas se inserem na membrana apical e aumentam então a permeabilidade do tubo coletor à água. Então, a água é reabsorvida e diminui a quantidade de urina. Na membrana basolateral do tubo coletor ali, ele é permeável mesmo sem a presença do hormônio diurético, porque ali tem outro tipo de aquaporinas, são as aquaporinas 3 e 4, que no caso são canais de água que estão sempre abertos. Então, no momento que insere a aquaporina 2, a água entra dentro da célula do tubo coletor pelas aquaporinas 2 e passa pelas aquaporinas 3 e 4 e vai em direção ao sangue. Aqui no desenho nós temos então o tubo coletor, mostrando um corte do tubo coletor. Então nós temos o que aqui? Na presença do hormônio antidiurético, a arginina, vasopressina, vai fazer o que? É um hormônio proteico, se liga no receptor na membrana, temos a ativação do MP cíclico, formação do segundo mensageiro e vai agir então sobre as vesículas que têm as aquaporinas 2 armazenadas. E essas vesículas então se fundem com a membrana apical e temos então a presença das aquaporinas na membrana apical. E com isso então a água pode passar pelas aquaporinas 2, entra na célula do tubo coletor e passa por aquaporinas 3 ou 4 em direção ao líquido intersticial e depois para o sangue. Temos então a reabsorção de água nesse caso. Por quê? Porque aqui o líquido filtrado, que foi filtrado ali pelo sangue, está com essa concentração aqui, 300 miliosmol. Aqui no líquido intersticial é mais concentrado e o sangue um pouco mais. Então, por osmose, a água é absorvida, se houver o canal aqui, a aquaporina 2. O hipotálamo também produz a ocitocina, que vai ser armazenada na neurohipófise. A ocitocina faz o quê? Nas mulheres, estimula a contração uterina no momento do parto e estimula a ejeção de leite. Não é a produção de leite, é só a saída de leite das mamas. Então, aqui nós temos o que acontece no momento do parto. Aqui, então, o nenê que está prestes a nascer, ele é empurrado para a parte inferior do útero, Aí temos uma dilatação cervical. E isso vai fazer o quê? Essa dilatação cervical vai estimular a liberação da ocitocina. É um estímulo mecânico que provoca a liberação da ocitocina. A ocitocina faz o quê? Causa contrações uterinas, empurrando ainda mais o bebê contra o cervix,
distendendo ainda mais o cérebro, estimulando nova liberação de ocitocina. Então, aqui temos uma alça de retroalimentação positiva. Certo? Não envolve vários hormônios, mas envolve um estímulo que provoca maior liberação da ocitocina. Então, a liberação da ocitocina vai aumentando cada vez mais e vão aumentando as contrações, empurrando o bebê para sair aqui da mãe. Então, quando o neném nasce, aí então acontece o que? Essa dilatação cervical ela desaparece, porque volta a vagina a um tamanho menor, diante da passagem do bebê, e para de haver, então, a liberação da ocitocina. Hormônio da adenohipófise agora. Então, um deles agora, o hormônio do crescimento. O que o hormônio do crescimento faz? O próprio nome dele já diz, ele estimula o crescimento. Mas a maior parte da ação do hormônio do crescimento, no crescimento, não é direta, e sim através do que? Ele estimula a produção dos insulin-like growth factors, ou fatores de crescimento, ou somatomedina. No fígado, principalmente, cartilagem e tecido adiposo. E esses fatores de crescimento, então, é que promovem o crescimento. O hormônio de crescimento tem uma ação também direta na ingestão de alimento, na síntese proteica, na lipólise e aumenta a glicemia. E aqui está aqui, exercícios aumentam a secreção do hormônio de crescimento. Então, aqui nós temos tem algum tipo de estímulo, que é neurônio sensorial, chega no hipotálamo, e temos a liberação do hormônio estimulador do hormônio de crescimento. Então, esse vai seguir pelo sistema porta, hipotálamo e hipofisário, até a adenihipófise, provoca a liberação do hormônio de crescimento, aqui por células endócrinas, segue até o fígado, onde provoca a liberação dos fatores de crescimento semelhantes à insulina ou somatomedina, que vão agir em vários tecidos, promovendo, então, o crescimento. Aqui temos alguns estímulos, o ritmo circadiano, estresse e cortisol e jejum. Então, são vários fatores que podem provocar a liberação do hormônio liberador do hormônio de crescimento ou da somatostatina pelo hipotálamo. E aí vão agir, então, na hipófise, na adenihipófise, provocando a liberação do hormônio de crescimento, que pode fazer o quê? Agir no fígado e outros tecidos, promovendo a liberação dos fatores de crescimento semelhantes à insulina, que vão promover, então, o aumento da cartilagem. Ou seja, o crescimento ósseo ele vai ocorrer através do aumento da cartilagem. O hormônio de crescimento também age diretamente nos tecidos, pode provocar, então, aqui, crescimento ósseo e crescimento de tecidos, juntamente com os fatores semelhantes à insulina de crescimento. E o hormônio de crescimento também provoca um aumento da glicemia, um aumento dos níveis de glicose sanguíneos. Outro hormônio produzido pela adenihipófise é a prolactina. A prolactina ela estimula a produção de leite. Então, os níveis aumentam 10 a 20 vezes no início da lactação. Depois de algumas semanas, o nível basal diminui e só aumenta nas mamadas. Produção de leite para a próxima vez. Ou seja, cada vez que o neném mama, vai estimular a liberação de prolactina para haver produção de leite, para ter leite para a próxima mamada. Então, e também acabei não mencionando, mas a sucção das mamas pelo nenê também estimula a liberação da ocitocina. A ocitocina, então, estimula a contração de células mioepiteliais na região da mama, provocando a liberação do leite. Então, a prolactina é a produção e a ocitocina a liberação do leite. Outros hormônios da adenihipófise, o ACTH ou corticotrofina, estimula a córtex adrenal, o hormônio folículo estimulante nas fêmeas, ou no caso nas mulheres, estimula o crescimento e maturação dos folículos ovarianos e aumenta a secreção de estrógeno nos machos, estimulando então a espermatogênese, a formação do espermatozoide. O hormônio luteinizante nas mulheres estimula a liberação do óvulo pelo folículo e estimula a secreção de progesterona. E nos machos estimula as células intersticiais de Leydig, que estão nos testículos, a produzirem a testosterona. O TSH estimula, que é
a tireotrofina estimula o crescimento e secreção de hormônios pela tireoide. Na parte intermediária, existe um hormônio chamado hormônio estimulador dos melanócitos. Melanócitos são células que produzem melanina. Então, o MSH estimula a produção de melanina e isso leva o quê? Um escurecimento da pele. Então, aquele bronzeado que as pessoas têm é através da estimulação, da liberação do MSH.